Excelentíssimo senhor magistrado, doutor Esdras Monte-Bispo, é uma honra poder participar de um júri presidido por Vossa Excelência. Na condição de promotor substituto, nós não temos um contato diário, mas desses poucos dias que fiquei na comarca de Barracão, pude perceber Vossa Excelência, um excelente magistrado que sempre se preocupa com a justiça do caso concreto, sempre trata todos com muito respeito e dedicação. Vossa Excelência, com certeza, é um magistrado que dignifica cada vez mais a magistratura paranaense. E reitero, portanto, as honras que é poder participar de um júri presidido por Vossa Excelência. Também cumprimento o nobre advogado de defesa, a tutora Guilherme Maran. Vossa Excelência desempenha também um papel muito importante hoje no exercício da defesa do senhor Leonir. Vossa Excelência pode ter certeza que o debate por parte do Ministério Público vai se pautar em relação aos fatos, o direito, sem descer a comentários pessoais ou qualquer coisa que seja, e também espero que Vossa Excelência também assim o faça, tem respeito aos senhores jurados que deixaram seus afazeres pessoais de lado hoje para poderem estar aqui honrando o compromisso com a justiça. Senhor Leonir Severdini, também cumprimento o senhor. Gostaria que o senhor ficasse ciente que eu não tenho nada contra a pessoa do senhor. Eu não conhecia o senhor, hoje é a primeira vez que eu estou vendo o senhor pessoalmente. Mas a sustentação que eu farei aqui é pautada nos elementos de prova que a gente tem, os fatos, análise desses fatos à luz do direito, nada contra a pessoa do senhor, é apenas a minha função. Também cumprimento todos os funcionários do Poder Judiciário que aqui estão hoje, servidores, escrivães, técnicos, que possibilitam a realização dessa sessão plenária. Todos sabemos a importância do trabalho dos senhores. Também cumprimento os policiais militares, policiais penais que aqui estão hoje e que possibilitam que a gente exerça nossos trabalhos hoje de maneira tranquila. Vossa Excelência, sempre um prazer trabalhar ao lado de Vossa Excelência, que diariamente dão suor, sangue em prol da sociedade. É sempre um prazer e uma honra poder estar ao lado de Vossa Excelência nesse trabalho. E por último, cumprimento também Vossa Excelência, senhores e senhoras jurados. Como o doutor Luiz comentou no início, hoje, senhores e senhoras são as pessoas mais importantes deste julgamento. Hoje são vocês que vão decidir efetivamente esse caso. Se, representando a sociedade aqui da comarca de Barracão, qual é a resposta que a sociedade dá a esse tipo de conduta? Se é uma conduta tolerável, ou se, representando a sociedade da comarca de Barracão, senhores e senhoras entendem que esse é um fato reprovável, que não deve acontecer mais, e assim dando um basta esse tipo de comportamento delitivo. Vossas Excelências que vão decidir hoje se foi efetivamente o réu, o senhor Leonir, quem praticou essa conduta, e o Ministério Público já adianta, o Ministério Público diz que sim, que vou expor todas as provas que a gente tem aqui no processo, todas as contradições que existem e que indicam que o senhor Leonir saiu do bar, foi para a residência da avó, lá ficou mais ou menos até 1h30 da manhã, só então para ir embora. Sendo que ele fala que não foi lá e que ele foi direto para a Argentina. Mas isso eu explicarei depois. Reiterando, o doutor já me informou no início, vi que várias pessoas não participaram, nunca participaram de uma sessão de julgamento do Tribunal do Júri, então rapidamente vou explicar para os senhores e senhoras qual é o papel de cada um aqui hoje. O doutor juiz, geralmente, ele é quem decide os processos, ele é quem dá a sentença, quem analisa o caso. Hoje não. Hoje ele funciona como presidente desse julgamento. Então, a função dele hoje é policiar os trabalhos, verificar que se tudo está sendo feito de acordo com a lei. E ao final, ele dará uma sentença com base na votação dos senhores. Eu represento o Ministério Público. Meu nome é Lucas, sou promotor de justiça substituto. Represento hoje o Ministério Público. O Ministério Público tem um único compromisso, que é um compromisso com a justiça. O nome do cargo é promotor de justiça. Então, se na análise das provas, dos fatos e do direito, o Ministério Público entende que é caso de absolvição e que a justiça é a absolvição, o Ministério Público pode pedir a absolvição. É a primeira vez que eu estou fazendo um júri aqui na comarca de Barracão, então os senhores não sabem de minhas atuações pretéritas, mas sei que o doutor Felipe, que é o doutor titular aqui, esse ano mesmo já pediu absolvições. Porque é possível, o Ministério Público faz isso. E se da análise dos autos, análise das provas, o Ministério Público entende que a justiça daquele caso concreto é a condenação de uma pessoa que matou outra,
que ceifou a vida de um semelhante, o Ministério Público pede a condenação, porque essa é a justiça para aquele caso concreto. E neste caso, o compromisso do Ministério Público é com a defesa da vida. O doutor Guilherme, não digo que ele também não queira alcançar a justiça, mas ele tem um outro compromisso, que é com a defesa do réu. E não tem nada de errado com isso, é a função dele. Todos têm direito a um advogado, todos têm o direito de uma defesa técnica. Mas ele não pode vir aqui e falar, condene o réu, porque se ele estiver fazendo isso, ele estaria deixando o réu em defesa. O julgamento, inclusive, seria nulo. Ele não pode fazer isso, ele tem que defender os interesses do réu. E, por fim, os senhores são quem vão julgar esse caso. Serão expostas aqui as provas, a situação de fato, as provas, as sustentações, e ao final os senhores vão receber quesitos para serem votados. Lá no final eu vou explicar rapidamente esses quesitos, mas são os senhores que vão decidir se de fato aconteceu um homicídio, quem foi esse autor, a existência de qualificadoras, e aí, com base no que os senhores votarem, o doutor juiz dá a sentença condenatória ou absolutória. Se for condenatória, quem vai aplicar a pena também é o doutor juiz. Então, os senhores não precisam se preocupar com o tempo. Isso não é a função dos senhores, sim do juiz. Passando, então, a esse caso concreto. Qual que é a denúncia que pende sobre o senhor Leonir aqui? É que na data e horário não especificados, mas entre as 20 horas do dia 19 de março de 2020 e meio-dia e 45 do dia 20 de março de 2020, no interior de uma residência localizada na rua Sebastião Barbosa, 282, Centro, município de Bom Jesus do Sul, integrante da comarca de Barracão, o denunciado Leonir Severginini, agindo com consciência e vontade, com inequívoca vontade de matar, utilizando-se de um instrumento pérfuro cortante é como se fosse uma faca, uma tesoura, nesse sentido. Utilizando-se de um instrumento pérfuro cortante, desferiu 2 golpes contra a vítima, Terezinha Brandão da Silva, sua avó, idosa com 69 anos de idade, causando-lhe uma ferida pérfuro cortante na região do peito e outra na região das costas, lesões que foram a causa eficiente da morte da senhora Terezinha, causada por ferimento do tórax. O crime foi cometido contra a mulher por razões de condição do sexo feminino, pois envolveu violência doméstica familiar, porque o acusado era neto da vítima e coabitava com ela. A vítima possuía idade superior a 60 anos e o crime ocorreu à traição e por recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o acusado desferiu golpes pelas costas e em horário de descanso noturno. Então, são esses os fatos que foram imputados ao senhor Leonir pela denúncia. Senhores, primeiramente, a gente tem que enaltecer aqui, primeiro, o direito à vida. O direito à vida é um direito tão importante que é o único caso em que o julgamento sai do juiz togado para ir para os juízes jurados, representando a sociedade. É a sociedade julgando um integrante da sociedade. O direito à vida ele é pressuposto de todos os outros direitos. Não é possível o exercício de qualquer outro direito se a pessoa não tiver vida. Então, por isso que a gente tem que dar primazia ao direito da vida. E é por isso que o direito penal ele entra em cena para proteger esse bem que é o mais importante que nós temos, que é a vida. E hoje, os senhores e senhoras estão aqui representando a comarca de Barracão, e o Ministério Público assim espera que os senhores reafirmem que a sociedade de Barracão não tolera o desrespeito a esse direito mais importante que é a vida. E aquele que desrespeita, que afronta, que ceifa a vida de outra pessoa, seja responsabilizado nos termos da legislação. Então vamos passar aqui para o caso concreto. Primeiro, materialidade. O que é materialidade? É a existência da morte. Isso não tem sequer tem discussão aqui. Ninguém vai discordar que a senhora Terezinha foi assassinada naquele dia. Vamos mostrar primeiro o laudo de local do crime de movimento 12.1. Passa aqui, por favor. Então, esse laudo foi feito logo em seguida que a polícia foi acionar, que, como o senhor Jackson aqui relatou, ele verificou, entrou na residência, viu que a porta estava só encostada.
acionou a polícia e a polícia fez um laudo de local do crime, né, constatando que a senhora Terezinha tinha ali falecido. Pode descer para a folha 4, pode descer para descer. O local, né, a residência dela, Rua Sebastião Barbosa 282, como eu falei ali, em município de Bom Jesus do Sul. Pode descer mais um pouco. Pode descer. Né, foi localizada a senhora Terezinha em cima da residência, da cama da residência. Pode descer mais um pouco. Pode descer. Né, e foi constatado as lesões pérfuro-cortantes, conforme consta na denúncia. Quero que os senhores prestem atenção num primeiro dado, que depois eu vou voltar. Item B. Não foram observadas lesões típicas de defesa nas mãos ou nos braços. Ou seja, ela não tinha lesões de defesa, aquelas pessoas, né, que estão sendo atacadas, as pessoas se protegem. Ela não tinha esse tipo de lesão. Também consta, né, o laudo de exame necroscópico de movimento 12.2. Não vou passar por hora, mas ali consta, né, também atesta a morte da senhora Terezinha, faz, né, uma análise médica a respeito das lesões. Acho que não convém aqui usar termos médicos, mas repetindo, que ela levou um golpe, que a gente não sabe qual instrumento, mas assemelhado a uma faca, né, no peito e nas costas. E essa foi a causa da morte. Também não foi constatada nenhum outro tipo de lesão nos braços ou mãos pelo laudo de exame necroscópico. Então, em relação à maternidade, não tem dúvidas, né? A senhora Terezinha foi morta naquele dia. Qual vai ser a grande discussão aqui? Será a respeito da autoria desse crime. Se foi ou não o senhor Leonir, certo? A tese principal da defesa é que não. Que o senhor Leonir estava aquele dia no bar, sequer voltou para a residência, foi para a Argentina e lá permaneceu por alguns dias, de forma que não teria sido ele e que não teriam provas de que foi ele, certo? Inclusive esse álibi, né, ele já é bastante conhecido aqui da região, né, que estava na Argentina, foi na Argentina. O Ministério Público, e eu vou apontar as provas para os senhores, vai defender que, na verdade, o senhor Leonir, ele saiu do bar por volta das 23h30, como foi apontado aqui hoje. Ele retornou para a casa da avó e saiu de lá apenas de madrugada. E aí, efetivamente, pode ter ido sim à Argentina. Mas ele retornou à casa da avó, ali ficou, ligou para o amigo, para o Marcelo provavelmente foi buscá-lo, alguma coisa assim, e foi depois para a Argentina. Mas ele quer esconder esse fato. Né? A todo momento, ele disse que não voltou para casa. Então, de início, no dia 19, durante a tarde, né, é certo que ele estava ali no bar do Luiz. Os senhores ouviram aqui o senhor Luiz Quitaixuca, proprietário do bar, que o Leonir, alguns amigos e depois o primo dele, foram até o bar, ali permaneceram durante um bom período, ingerindo bebidas alcoólicas, e mais ou menos por volta das 23 horas, a polícia chegou até o local, visualizou o Leonir jogando alguma coisa que a gente não sabe o que é. É um saquinho com pó branco, mas que diluiu na água, né? Não foi feito nenhum tipo de exame porque aquilo ali perdeu as características. A gente não pode, eu não posso vir aqui para falar para os senhores, aquilo era cocaína, aquilo era droga, porque eu não sei também o que é, não foi testado o que é. Então eu não posso falar isso para os senhores, mas era um saquinho com pó branco que ele jogou. Quando viu a polícia viu isso. Os policiais abordaram e, nesse momento, o Leonir disse que estava residindo com a avó e que ia voltar para a casa da avó. Isso foi o que ele falou para os policiais, conforme foi o visto aqui hoje, e também o que foi falado antes. Vou pedir para passar o depoimento do senhor Luiz, de novo, movimento 130.3, 3 minutos e 58. E outro ponto importante, né, que os senhores também viram aqui, foi vendido para ele, quando ele estava indo embora,
engradadinho de cerveja burguesa. Os três e mandou eles embora? Como é que deixou embora logo? Eu vi uma diretora da Câmara e eu delatei uma segunda qualificação igual que dava na hora de fechar. E depois passar a hora mesmo, normal. Não entendi nada. E aí o senhor fechou mais foi embora? Eu fechei e eles foram para uma hora próxima, que era lá de cima. E daí eles foram embora. A mim já mandaram antes. Entendi. Antes do senhor fechar, eles pediram mais uma cerveja ou não? Eles pediram uma. O senhor não quis vender? Não, se não, eu não vou vender mais. Tá. O senhor também disse no depoimento do senhor, na delegacia, que o Leoni, então, antes de ir embora, ele comprou 12 latas de cerveja. Uma caixinha que quer vender, porque eu estou passando da hora. Não, dá uma caixinha, quer levar. Então, foi assim, já que eles não podiam beber no bar, eles pegaram a latinha para poder beber em outro lugar. Sim. É por isso ali. Uma caixinha de 12 eu tenho. Entendi. Qual é a marca da cerveja? Você pode? Ali você pode mostrar aí nos autos? Deixa eu pegar aqui o laudo de local de morte, está no 12.1. Tá? Deixa eu ver aqui a página certinha, que é mais lá para baixo. Peraí que eu já te falo. Isso, está na página 11. Tá bom, sim. O policial Jefferson Thiago também falou aqui hoje que mais ou menos ali às 23 horas fez essa abordagem no bar, contou essa questão referente a essa substância que foi jogada para fora. E o Leonir falou que ele residia com a avó e passou o endereço da avó ali como residência, falou que estava voltando para a casa da avó. Os senhores escutaram aí falando que hoje não vou repetir o que foi falado lá em juízo, porque foi a mesma coisa. A dona Serenita, ela falou que por volta das 19 horas, também viu o Leonir voltando ali para a residência da avó, para pegar alguma coisa pelo portão. Ela não viu o que era, não sabe dizer o que era, a gente já vai falar sobre esse ponto. Mas o certo é, ele ficou nesse bar durante um bom período, estava ingerindo bebida alcoólica, certo? E às 23 e 20, 23 e meia mais ou menos, ele foi embora, falando para os policiais que ia para a casa da avó, certo? Comprou uma caixinha da marca portuguesa. Perguntei aqui hoje para várias testemunhas, o Jackson, o próprio Luiz, e eles relataram que do estabelecimento ali do bar até a casa da avó, dá mais ou menos uns 600 metros, que dá para andar, andando, dá para fazer ali em torno de 10 minutos, certo? Então, se ele saiu 23h30, ele chegaria na casa da avó 23h40, certo? O acusado, Leonir, qual que foi a versão que ele apresentou, tanto lá em juízo, como aqui ele falou um pouco menos, mas qual foi a versão que ele apresentou? Que ele saiu do bar acompanhado do Marcelo, um amigo, Marcelo. Foram até a residência do Marcelo, o Marcelo pegou a moto e levou o Leonir até as proximidades do mercado Sabiá, mercado Sabiá aqui em Barracão. E, de imediato, ele saiu ali da motocicleta, foi e passou a fronteira seca com a Argentina para ir para a residência desse tio que morava na Argentina. Tem nos autos, a gente juntou movimentos... Facilita, a gente voltou. Então, a tese do Leonir sequer voltou para casa.
Ele fala que não voltou para casa, que ele foi com o Marcelo buscar a moto, foi para o Mercado Sabiá e já passou para a Argentina. Movimento 289.7. Pode ser um pouquinho. É uma pesquisa no próprio Google Maps para saber qual é a distância de Bom Jesus até o Mercado Sabiá. Dá cerca de 16 minutos pela pelo trajeto mais rápido. Então vamos lá, ele saiu 23h30 do bairro. A gente escutou duas testemunhas falando isso hoje. O boletim de ocorrência, que está no movimento 16.1, indica data da abordagem, hora da abordagem, 23 horas, final da abordagem, 23h20. Então ele foi embora mais ou menos 23h30. Então vamos desconstituir essa versão do réu. Então. 23h30 foi para casa do Marcelo, vamos supor que demoraram 10 minutinhos para chegar ali. 23h40, pegou a motocicleta, 16 minutos, teria chegado no máximo meia-noite nesse Mercado Sabiá. E aí, ele mesmo, durante o interrogatório dele, lá na primeira fase, falou que chegou ali, viu que a polícia... ele me levou até a divisa com a Argentina em Barracão, próximo ao Mercado Sabiá. Ali eu atravessei, tinha uma polícia da Argentina, eu esperei ele sair e atravessei. Isso foi 1h pouca já não bate o horário. Ele diz que fez uma ligação para o Marcelo para falar que deu certo, que ele conseguiu passar ali da fronteira. Sendo que o Marcelo estava de moto ali vendo que ele conseguiu passar. Essa é a versão que ele tem. O Marcelo, ele foi ouvido também lá em juízo. E ele passa mais ou menos essa mesma história, certo? O que ele fala? Que saíram do bar, juntos, foram até a residência do Marcelo, pegaram a moto, e ele levou o Leonir perto do Mercado Sabiá para a divisa com a Argentina, para que o Leonir passasse. Só que naquele momento, o Marcelo, primeiro, ele fala que não fez nenhuma ligação, que não recebeu nenhuma ligação do Leonir. E esse é o ponto mais importante. Foi quebrada a herb do celular do Leonir. Eu já vou explicar para vocês o que é isso, tá? Mas com essa quebra de herb, constatou-se que 1h30 da manhã o Leonir ligou para o Marcelo e que a chamada saiu de Bom Jesus do Sul. Ou seja, 1h30 da manhã, a gente tem a prova de que ele ainda estava em Bom Jesus do Sul. Passa o... ...130.1, depoimento do Marcelo. Eu já passo um minuto. Basicamente, o que o Marcelo fala? Ele fala que foram, de fato, para a casa do testemunho. Que foram para a casa do Marcelo, que o Leonir disse que ele ia para a casa de um tio, que o Leonir pegou 2 latinhos para ir tomando, do bar, e ele falou, do bar até a casa do Marcelo dá 10 minutos. Então, o que eu estou falando aqui dos tempos é o que eles falaram, não sou eu que estou inventando nada, certo? Pegou a moto, estava na garagem, e foi levar o Leonir para Barracão, nesse Mercado Sabiá, onde que tinha divisa, e fala, não liguei para ele nesse dia. 8 minutos para frente ali, por favor. Nesse momento, são apresentadas as diversas consistências. E o Dr. Felipe, que foi quem participou da toda a instrução, ele explicou isso para o Marcelo, falou, olha, o senhor está falando coisas diferentes das provas que existem nos autos. E o Dr. Felipe, porque ele pode fazer isso, qualquer um do povo pode, ele prendeu em flagrante o Marcelo por falso testemunho, certo? Então... Eu vou agora, então, só te mostrar. Você consegue aí, Gabriel, acessar os autos 1223-10.2020. 1223-10.2020. Isso. Não consegue? Entendi. Porque está com sigilo absoluto também. Tá. Então, pode ir nos próprios autos, mesmo na 16, no movimento 16.1, por favor. Uhum. Esse aí é um boletim de ocorrência, Marcelo, que foi feito no dia lá que vocês estavam no bar, correto?
ali por volta das 23 horas, conforme o senhor já disse. Pode abaixar mais um pouquinho, por favor? Mais um pouco, mais um pouquinho. Mais um pouco, mas pode abaixar mais. Parece que só tem esse daí. Pode abaixar mais um pouquinho. Isso. Ali o nome do senhor, para a qualificação do senhor, Marcelo Gomes de Ramos, correto? Nascido em 19/2/96, tá certo? Foi o senhor que falou para a polícia isso, né? Na sua qualificação. Seu endereço ali na Rua Santa Fé, número 01, Sítio Bom Jesus. Foi o senhor que falou isso, seu policial. Ali está embaixo do seu telefone, né? 47 99 15 7 5103. 99157 5103. Esse é seu telefone mesmo. Eu troquei, eu mudei de errado para o nome. Agora você trocou, mas nessa época era esse o seu telefone mesmo. Entendi. Então agora eu quero que você me explique, Marcelo. Eu vou te mostrar aqui, não sei se a gente pega a câmera aqui e mostra para ele, tá? Esse processo que eu pedi para ela colocar é um processo de quebra de sigilo de dados. Inclusive o doutor também tem acesso a ele, que o senhor está habilitado nos autos. Foi procedido até a quebra do sigilo de dados do telefone dado pelo Leoni no dia dos fatos. Nesse dia ali que ele foi acordado pela Polícia Militar. Então eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar o movimento, pode mostrar, Léo. É o movimento 16.2, o telefone que ele deu naquela abordagem, tá ali, mostra aquele boletim de ocorrência. Esse telefone está cadastrado em nome de Antônio Brandão da Silva Cerverini, que é a mãe dele, correto? E nesse dia, deixa eu pegar aqui então o registro de chamada no movimento 16.6 desses autos da quebra de registro. Nesse dia, ô Marcelo, consta aqui que o Leoni fez uma ligação para você, eu vou até colocar aqui, deixa eu ver isso. Aqui, não sei se você consegue ver aqui, ó, mas ele fez uma ligação para você no dia 20/3, ou seja, o dia que vocês estavam lá no bar, naquela noite, naquela madrugada, 1h30 da manhã. Aqui, esse aqui é o seu número, não é? 97. Não, esse é o seu número. 1h30 da manhã, para ser mais preciso, 1h33 e 19 segundos ele fez uma ligação para você com duração de 15 segundos. E você acabou de falar aqui que ele não ligou para você, eu quero que você me explique isso. Eu não. Chamou ela, ele não ligou. Está aqui 5 segundos a chamada atendida. Ele não ligou. Mas está no registro aqui, hein? Ele ligou para você ou não ligou? Eu não entendi, não ligou. Consta aqui a chamada, sim, de 15 segundos aqui. Se não tivesse sido atendida. Consta aqui que você atendeu tipo 15 segundos. Porque vocês conversaram e não tem aqui. A chamada você atendeu. Outra coisa, aí não sei se dá para mostrar aqui. Aqui é a torre da estação rádio base dessa chamada que ele fez para você, 1h30 da manhã. Na verdade, nesse dia ele fez 2 chamadas por volta dessa hora. Uma 1h30 da manhã, que consta aqui 3 segundos de duração, que não foi para você, foi para uma outra pessoa. E depois, 1h33, que foi para você, e ele ficou 15 segundos conversando, no estado que ele falou. E consta aqui a torre R, lá no Bom Jesus do Sul. Você estava me falando que por volta de meia-noite e meia deixou ele lá na Argentina. Não deixei lá do Brasil, lá na divisa. Mas deixou ele lá na divisa? Sim. Na divisa. Aonde foi esse lugar? Próximo da pista de skate aqui no mercado. Aqui em Marcão. Isso. Mas conta que em 1h30 ele estava em Bom Jesus. Chegou, ele pagou, tu está aqui. Eu vou perguntar a última vez. O senhor mantém essa versão? Mantém. Logo em seguida, o Dr. Vitor Voz fez um flagrante por falso testemunho. O que o Marcelo fez? Existe uma possibilidade, para determinados crimes, de firmar um acordo, para que não tenha processo. É o que se chama de acordo de não persecução penal. E a própria lei estabelece que é requisito, pressuposto, para firmar esse acordo, tem que ter confissão do crime. E o que o Marcelo fez? O Marcelo firmou esse acordo. Ou seja, confessou que ele estava mentindo. O acordo está no movimento... Movimento 289.2.
O vídeo do acordo. Oi? O vídeo do acordo? Não, só mostrar o acordo mesmo. Tá aí, termos de acordo de não persecução penal, pode descer um pouquinho. Ministério Público, pode descer um pouquinho. Pega só a qualificação, acho que está lá em cima, na verdade. Ali, Marcelo Gomes de Ramos, essa pessoa que estava sendo ouvida que os senhores viram agora. Pode descer um pouquinho. Aí é o BO em relação ao encaminhamento, né, da prisão em flagrante, indica os autos ainda, né? Pode descer um pouco. Só para pegar a parte, né, que é com condição a confissão. Aqui. O acordo fica condicionado ao investigado confessar formalmente a prática do crime previsto no artigo 342 do Código Penal, que é o crime de falso testemunho. Ele firmou esse acordo, tem o vídeo também, que foi homologado, né, na época era o Dr. Rodrigo que homologou o acordo, e ele confessou. Então, é pressuposto para firmar o acordo. Foi confessado que ele estava mentindo. Agora eu vou explicar para os senhores o que é essa sessão rádio base. Quando eu faço uma ligação, é pressuposto para que haja uma comunicação entre pessoas que estão fazendo uma ligação, que existe uma torre de telefonia, certo? Essa torre de telefonia, ela vai ter uma determinada abrangência. Vamos supor que tem uma torre nesse canto, que pega até metade do plenário, até aqui, e uma torre naquele canto, que pega até aqui. Se eu fiz uma ligação aqui, vai pegar aquela torre aí, certo? Então eu fiz uma ligação agora, ao 12h05. Vai ter um registro, 12h05, que eu fiz uma ligação para tal pessoa, e eu estava dentro dessa área, certo? Ou seja, ele não dá a localização exata, isso é só isso, mas ele dá a localização dentro de uma área. Então eu não posso estar, por exemplo, ali, eu estou aqui. Não estou ali, estou aqui. E foi isso que foi pedido. O Ministério Público pediu a quebra da área, pegou o telefone que o próprio Leonir passou na abordagem policial, está no boletim de ocorrência, que foi o número 46999728892, e pediu, primeiro, para trazer os registros das ligações telefônicas que ele fez e para ter essa quebra de área, para saber qual era o local onde ele estava quando foi feita a ligação. Passa ali para a gente o 289.6. Esse é o registro das ligações. Os senhores podem ver, aquele ali, o 4, né? Está registrado com Antônia Brandão, que é a genitora dele. Mas o fato de o celular estar registrado, o chip estar registrado na mesma pessoa, não significa que não seja ela quem estava utilizando, né? Muitas vezes uma pessoa que compra um chip e a outra pessoa pelo celular. Ele mesmo que passou esse número de celular, lembre-se. Então está ali, né? 46, terminal de ligação, 46 999 9997 28892, que é exatamente esse número que eu falei para os senhores agora. 999-728892. E consta, né, essa ligação, 1h e 33 minutos e 19 segundos, com duração de 15 segundos, para o terminal, né, para o telefone 47 9915 75 103, que é do Marcelo. Ele foi abordado no bar também, e lá ele passou esse telefone. 47 99 157 5103. Aí que ficou cortado, mas pode... 99 157 5103. Ou seja, ligou para o Marcelo, 1h33 da manhã. E qual que foi a estação rádio base que foi captada para usar essa ligação? Passa o movimento seguinte, 268.8. 289.8, perdão. Aí, essa ligação é registrada ali por volta de 1h30 da manhã. Agora eu mostro o mapa, por gentileza. Pode afastar. Isso. Consegue deixar mais claro? Não consigo, doutor. Ou apagar a luz, talvez, ali?
Essa rádio base, essa estação rádio base que foi pegada, é a de Bom Jesus do Sul, certo? Consta ali a localização, tá? Se eu consigo achar aqui. Não vai ficar muito bem, mas vocês podem verificar aqui. Bom Jesus do Sul, Capelaria Bom Jesus do Sul, pega a torre de Bom Jesus do Sul, certo? Então, senhores, a gente tem uma prova técnica, tá, irrefutável aqui, que 1h30 o réu estava em Bom Jesus do Sul quando ele falou que foi direto para a Argentina. E pelo que a gente viu aqui, era para ele estar na Argentina já por volta de 00h20, 00h30 no máximo. Outro ponto. Os senhores escutaram aqui todo mundo falando, os senhores viram o laudo ali. Não tem nenhum arrombamento na casa da senhora Terezinha. A porta estava apenas encostada, certo? O policial Jefferson disse hoje que eles atenderam ali por volta do meio-dia e pouco a ocorrência. Falou que ela já estava morta há algumas horas, pelo menos há algumas horas, o que faz crer que foi de madrugada. A dona Serenita falou hoje que ela, a senhora Terezinha, era quase sempre quem acordava primeiro e abriu o portão. E não foi ela aquele dia. Ou seja, desde o começo da manhã, ao menos desde o começo da manhã, ela estava morta. No mínimo. Então o que nós temos aqui? Nós não temos testemunhas diretas do fato. Isso é verdade. Por quê? Porque a senhora Terezinha morava sozinha. O Leonir estava dormindo ali na casa dela, pousando alguns dias. O policial Jefferson falou aqui hoje que contatou os pais dele e ele não ia para casa no mínimo há 3 dias. Então ele estava ali já há um tempo. Os senhores escutaram a Serenita falando, o Jackson falando, que ele estava ali mais ou menos a semana inteira. Na residência foram localizados todos os bens dele, os pertences dele. Tem essas latinhas de cerveja, que a gente já vai falar também. E tem ele falando, dando uma versão de que ele não foi para casa depois do bar, que ele não foi para casa da avó depois do bar, que ele foi direto para a Argentina visitar um tio às 3 da manhã, né, sem avisar o tio. Quando, em verdade, a gente tem provas de que ele estava em Bom Jesus do Sul, 1h30 da manhã. Né? Por que ele quer esconder essa informação? Porque ele quer, a todo tempo, falar que não foi para casa. Roubo e algum tipo de assassinato. Não é o cenário. A gente sabe que se a pessoa invade uma casa para roubar, vai ter alguma coisa quebrada, porta quebrada, janela quebrada. A pessoa, obviamente, ela se assusta com aquela situação, ela vai querer se defender de alguém que está vindo ali de forma violenta para a pessoa que a pessoa não conhece. Então a pessoa vai se defender. Lembre-se que não tem nenhuma marca de defesa nas mãos da senhora Terezinha. Por quê? Porque quem fez isso era alguém do convívio dela. Porta encostada. Por quê? Porque a pessoa que entrou na casa dela era uma pessoa do convívio dela. Então, senhores, o que a gente tem aqui? E para o Ministério Público isso é evidente. O acusado saiu do bar cerca das 23h30. Ele foi para casa da avó, certo? 1h30 da manhã, ele estava na casa da avó. Ele estava em Bom Jesus do Sul. Ele levou latinhas de cerveja burguesa e levou para casa.
4 latinhas foram encontradas no quarto dele. Ele disse que tomou isso pela manhã. Eu acho pouco crível que a senhora Terezinha tenha deixado o lixo jogado no chão o dia inteiro. Ele saiu do bar, foi para casa, tomou essas latinhas, estava no chão, ele tinha acesso à residência. Lembre-se que a dona Serenita falou que ele foi mais ou menos às 19 horas pegar alguma coisa com a avó. Pode ter sido até a chave. Eu não posso dizer que foi isso, porque obviamente ninguém falou que foi. Mas pode ter sido até a chave. Ou se não foi, simplesmente ele chama a avó abre dentro. Não tem arrombamento. A senhora Terezinha não era mal vista por ninguém. Não tinha desafetos, nunca foi ameaçada. Não tem lesões de luta. A pessoa que golpeou ela foi ao banheiro lavar o sangue. Mostra de novo lá o do local de crime, por favor. Movimento... Doze pontos. Pode descer, pode descer. Depois que não tem a foto do cadáver, pode descer, pode descer. Pode descer mais. Só um pouquinho. Perinecroscopia. O que é isso? São análises dos elementos externos. O que foi feito? Foi encontrado sangue ao lado do chão perto onde a senhora Terezinha foi assassinada. Pode descer um pouquinho. Pode descer mais um pouco. Pode descer mais um pouco. Pode descer mais. Pode descer. Foi encontrado dinheiro no local, que dá para também a gente compreender que não foi um roubo. Pode descer mais. Aqui. A pessoa foi no banheiro se lavar os resquícios de sangue. Tem sangue na toalha. Pode descer. Tem sangue na pia. Pode descer. Tem sangue no papel higiênico. E aí no quarto do senhor Leonir, onde estavam os bens dele, tem as latinhas da cerveja burguesa. Pode descer mais. Que foi constatado também que todo mundo falou que foi a cerveja que ele comprou antes de ir embora. E lá no final, também, para os senhores verem que eu não estou inventando nada, item F, não foram constatados quaisquer sinais de arrombamento. Então, senhores e senhoras, o Leonir saiu do bar e foi para casa. Tá? 1h30 da manhã, ele estava no Bom Jesus dos Outros, estava em casa, ele ligou para o Marcelo, provavelmente para fugir, para ir para a Argentina fugir. Assim, com todo respeito, mas quem é que vai para casa de um tio que não vê há anos, às 3 da manhã, enquanto a pessoa está dormindo, sem avisar? Por que ele foi para a Argentina às 3 da manhã? Porque ele estava fugindo. E ele fez isso de novo. No curso desse processo eu já vou mostrar. Tá? Porque no curso desse processo ele fugiu da cadeia e foi para a Argentina sem fugir lá também. Só que foi preso lá e deixado para cá. Então ligou para o Marcelo 1h30 da manhã, em Bom Jesus do Sul, quando, segundo o Marcelo e o Leonir, 1h30 ele já era para estar na Argentina. Lembre-se, todos os horários, mapa, não bate o que eles falam. Tá? Estava em Bom Jesus 1h30 da manhã, foi provavelmente esse horário que cometeu o crime, foi durante a madrugada que a senhora Terezinha foi morta, o policial falou, que naquele horário que foram verificar já era meio-dia, ela já tinha sido morta faz um tempinho, que condiz com o fato que ela foi morta durante a madrugada, e o Leonir quer esconder a qualquer custo que não estava em Bom Jesus do Sul, quando a gente tem provas de que sim, ele estava em Bom Jesus do Sul esse horário. Se ele queria visitar o tio, por que não foi no outro dia de manhã? Quem é que vai na casa de alguém, na Argentina, às 3 da manhã, 2 e pouco da manhã, sem avisar? Ele fala no interrogatório lá em juízo que ele acordou o tio, então ele confirma que não tinha avisado. Ele foi lá para fugir, ele viu, praticou o crime e foi para a Argentina fugir.
E ele fez isso de novo durante o processo. Mostra para mim, por favor. 259.1. Esse é o boletim de ocorrência, dia 4 de 3 de 2021, então já durante esse processo, que consta a informação de que alguns presos, entre eles o senhor Leonir Severginini, fugiram, né, da cadeia onde estavam. O que foi feito com a notícia dessa fuga? Como nós estamos em fronteira com a Argentina, é comum que as pessoas vão à Argentina se refugiar, fugir. Foi inserido o nome do Leonir na Interpol por meio da difusão vermelha e ele foi preso na Argentina. Está no movimento 369.1 a informação da prisão. Ou seja, a primeira vez matou e foi para a Argentina fugir e fez isso no meio do processo de novo. Fugiu da cadeia e foi para a Argentina fugir. Acabou sendo preso pelas autoridades da Argentina e foi extraditado para o Brasil. É só a informação, né? Que ele estava, né, em difusão vermelha, que foi preso na Argentina dia 17 de 8 de 2022. O senhor Leonir Severginini. Tá? Então, o que a gente tem aqui, senhores? Temos várias provas indiciárias, tá? Não temos testemunha direta. Por quê? Porque a dona Terezinha morava sozinha, não tinha ninguém na casa, era só o Leonir e ela. Para a gente saber por que ele matou, como que aconteceu ali, né? Não dá para trazer a dona Terezinha de volta. Então, é o Leonir que tinha que explicar. Mas ele bate na tecla que ele estava na Argentina, quando não estava. A gente viu isso. 1h30 da manhã ele estava na Argentina. Talvez o senhor esteja se perguntando, mas poxa, qual foi o motivo desse crime? Por que ele matou? Senhores, como eu falei, o motivo hoje é só o Leonir que pode falar. E ele preferiu falar que ele estava na Argentina para esconder o fato de que ele estava em casa. A gente tem que fugir das falsas percepções de que todo crime ele tem um motivo por trás. Às vezes não. Às vezes foi uma discussão. Ele estava embriagado, ele bebeu a tarde toda e matou a avó. Né? A gente pensa que muitas vezes tinha algum tipo de rusga entre eles. Claro que tem muitos casos em que fica delineado o motivo. Mas a gente o motivo, ele não é um elemento do crime de homicídio. Se a gente vê que foi um motivo desprezível ou um motivo qualquer, esses são elementos que vão aumentar a pena do homicídio, não configurar o homicídio. Então pode ser que eles tiveram uma breve discussão. Ele estava embriagado. A gente não sabe o que era aquele papel. Pode ser que seja cocaína, o que ele tinha usado. E no rompante, ele acabou esfaqueando a avó. A gente tem prova de que ele estava em Bom Jesus do Sul, 1h30 da manhã, quando ele está falando que estava na Argentina. A gente tem uma testemunha que confirma que ele falou que foi presa por falso testemunho e confessou que estava mentindo, porque ele firmou acordo de não persecução penal. A gente tem um cenário de crime que não condiz com roubo, ingresso forçado na residência, porque a porta estava só encostada, ou seja, uma pessoa que tinha acesso ao local. A senhora Terezinha não tinha lesão de defesa. A senhora Terezinha não tinha desafetos. A gente tem elementos de que ele falou para a polícia militar que estava indo para a casa da avó. Ele foi para a casa da avó, quer esconder isso. A única
saída do Ministério Público veio aqui é, ele quer esconder isso porque foi que matou. A pessoa que matou a senhora Terezinha tinha confiança dela. Ele tinha acesso livre. Ela não estava ali desesperada tentando se proteger de um agressor qualquer. Era uma pessoa conhecida. E ele estava de madrugada de Bom Jesus do Sul. Todos esses indícios apontam que foi ele. O Ministério Público está convicto disso e está fazendo sustentação hoje, nesse sentido, por conta de todas as contradições e todas essas provas que existem nos autos. Então, senhores, em relação à autoria, o Ministério Público entende sim que foi o Leonir o autor desse crime. Tá? Nesse processo existem algumas qualificadoras. O que são as qualificadoras? São determinadas circunstâncias que aumentam a pena do homicídio. Tá? Nesse caso, a gente tem a primeira qualificadora, que é a qualificadora de contra a mulher por razões de sexo feminino. Tá? É o que todo mundo conhece como feminicídio. Contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica familiar. Tá? Para o crime envolver violência doméstica familiar, basta que as pessoas sejam aparentadas, né? Que haja agressão em detrimento de uma mulher por parte de um parente. Aqui, a gente tem, ele é parente dela, ele coabitava com ela, morava com ela, estava ali na mesma unidade doméstica. Tá? Isso já se adequa ao artigo 5º, 1 e 2 da Lei Maria da Penha. Tá? Então, teve aqui violência doméstica contra a mulher. É importante que os senhores saibam, a pessoa não precisa, para ser feminicídio, nutrir ódio por mulher, coisa do tipo. Né? Os tribunais superiores, o STJ, a gente sempre escuta falar, né, na mídia, o Tribunal de Justiça aqui do Paraná, tranquilo, que essa qualificadora é uma qualificadora objetiva, tá? Porque não precisa ter esse tipo de subjetivismo da gente de matar uma mulher porque não gosta de mulher, que odeia a mulher, porque menospreza a mulher. Não precisa. Basta essa situação de convivência para caracterizar o feminicídio. Perfeito? A outra qualificadora que existe aqui nos autos é a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Tá? Consta assim lá na lei. A traição, emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Tá? O que a gente tem aqui? A vítima era uma senhora. Já tinha quase os seus 70 anos de idade. A gente tem, mostrei para os senhores as fotos, um golpe nas costas. Ela recebeu um golpe de faca, de instrumento perto-constante, né? Assemelhado por uma faca, nas costas. E no período da madrugada, horário de descanso. Né? E foi de surpresa, por quê? Porque tinha essa relação de confiança, tanto é que ela sequer conseguiu se defender. Mostrei para os senhores. Ela não tem nenhum tipo de lesão característica de autodefesa. Não tem lesão na mão, não tem lesão no braço. Isso é um recurso que dificulta a defesa da vítima. Vamos ver. Se eu estou, por exemplo, atacando o senhor de frente, o senhor me vê com uma faca, é natural que a gente coloque a mão, vai querer fazer alguma coisa e você está me lesionando a mão. A pessoa que é atacada de surpresa, de costa, não tem como reagir. Isso é um elemento que caracteriza que ele se olha de um meio que dificultou a defesa da vítima. Então, essa qualificadora do Ministério Público entende também que está presente. Certo? Então, como eu falei para os senhores vão escutar também a defesa, a depender do que for falado, pode ser que eventualmente aqui eu volte para conversar mais um pouco com os senhores. E aí vai ter os quesitos que nada mais são do que perguntas a respeito desses fatos. A primeira dessas perguntas vai ser a materialidade. A materialidade é se a dona Terezinha foi vítima de um homicídio. Sim, isso ninguém aqui está discutindo. Ela foi assassinada aquele dia. O segundo quesito é o quesito da autoria. A autoria é, quem é que matou a senhora Terezinha? Vai ser perguntado se foi o senhor Leonir. O Ministério Público entende e pede que o senhor vote. Sim, foi o senhor Leonir. Terceiro quesito é o que se chama de quesito genérico, que vai ser nesse seguinte sentido. O jurado absolve o réu. O que é absolver o réu?
é inocentável falar que ele não tem nenhuma responsabilidade. Primeiro é conhecer que foi ele que matou, e depois é falar que inocenta ele. Nesse caso, não tem nenhum espaço para a gente absolver o réu por clemência ou por qualquer motivo outro que seja. Então, a absolvição é tirar a responsabilidade do réu. O Ministério Público quer que ele vote não nesse ponto. Logo em seguida, vem as qualificadoras, que vai ser a do feminicídio e o do meio que dificultou a defesa da vítima. O Ministério Público entende que são presentes e também pede que os senhores e senhores votem sim, certo? Então, materialidade sim, autoria sim, absolvição, o jurado absolve o réu não, e as duas qualificadoras sim, certo? Agora eu me dirijo ao doutor magistrado também para fazer algumas considerações a respeito da dosimetria da pena, caso seja o réu condenado, no caso dos senhores e senhoras entendam que ele deve ser condenado. Em relação à primeira fase da dosimetria, o Ministério Público entende que a culpabilidade do acusado é exacerbada, porque agiu em dolo acima do normal, com ferimentos, vários ferimentos ali, contra a período noturno, essas coisas devem ser valoradas negativamente. Agravante, nesse caso também seja agravante referente à idade da vítima, certo? E caso reconhecidas as duas qualificadoras, o Ministério Público também pugna para que uma delas seja utilizada como circunstância judicial conforme orientação jurisprudencial pacífica. Bem como desde já se manifesta pela manutenção da custódia cautelar do acusado em função da ausência de alteração de circunstâncias fáticas. Então, retorno a palavra aos senhores. Muitas vezes, a regra é que não haja prova direta dos homicídios. Muitas vezes, os homicídios são praticados em locais ocultos. E é por isso que os indícios, todos esses elementos que vão construindo um quebra-cabeça, eles são importantes para provar a prática do homicídio. E aqui o Ministério Público entende que tem vários indícios, todos eles apontando que foi o réu que praticou essa conduta. Seja por conta dessas questões de horário, esse falso álibi que estava na Argentina, que foi desconstituído, porque a gente tem prova técnica que ele não estava naquele horário na Argentina, que ele voltou para casa assim, a testemunha dele, que era amigo dele, mentiu. Ela confessou que mentiu. Então, como eu falei no início, quando o Ministério Público entende que existem provas para condenação, o Ministério Público vai pedir e vai defender de forma inexorável o direito à vida, que é esse direito mais fundamental, mais importante que a gente tem. Hoje, espera-se que os senhores, nesse tribunal do júri, prestigiem também o direito à vida num país que a gente vê tanta morte. São mais de 60 mil homicídios por ano. E a cada condenação que a gente tem, a cada condenação do tribunal do júri, a gente tem a sociedade falando que não é esse futuro que o Brasil quer. Não é um futuro em que temos mais de 60 mil homicídios, pouquíssimos solucionados. O futuro que a gente quer é que as pessoas que matam sejam responsabilizadas, e essa é a resposta que vai ser passada para a sociedade. Para evitar que esse tipo de fatos futuros sejam praticados. Então a pena é necessária, primeiro, para reprovar o que a pessoa faz. A pessoa que mata, e aqui invertendo a lógica, a lógica da própria vida, porque a gente sabe que tem muitas pessoas, eu mesmo, para minha avó é sinônimo de amor. Muita gente não tem mais avó ou avô do lado por questões naturais. E aqui não tem mais a avó por uma questão violenta praticada pelo próprio neto. Então, você entende a sociedade de Barracão se dá um basta esse tipo de comportamento para que esse tipo de fato não aconteça mais no futuro, para que todo dia, com essas condenações que a própria sociedade impõe, a gente construa um muro cada vez maior contra esse tipo de comportamento violento e agressivo. Então era isso que eu tinha a falar. Muito obrigado. Ok, então eu suspendo a sessão plenária e retornamos dentro de 50 minutos. Os senhores irão se encaminhados ali ao salão para o almoço e também, se quiserem ir ao banheiro, só sinalizar.